Bom dia, meus amados. Hoje eu trouxe uma palavra de Deus à igreja e principalmente à nossa igreja, à nossa congregação, aquilo que está vingando em Deus, aquilo que é direção de Deus para as nossas vidas. Creio eu que essa congregação está crescendo cada dia mais, está sendo vistos testemunhos, as pessoas sendo libertas, as pessoas tendo as suas famílias edificadas, e está sendo um verdadeiro privilégio meu, porque da parte de Deus, Deus tem cumprido a sua parte. O que nós temos que fazer é cumprir a nossa. E eu trouxe uma palavra nesta manhã, uma palavra de bênção, uma palavra de direção, uma palavra em que as pessoas vão olhar para esta palavra e vai falar assim: nossa, que bênção que Deus está nos direcionando. A palavra do Senhor diz que lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 1, Paulo fala assim que ele, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, pela esperança nossa, ele escreve uma carta a Timóteo. Timóteo era como se fosse um filho da parte de Deus, entregue à responsabilidade de Paulo. Timóteo era como Elias e Eliseu. Eliseu tinha uma consideração por Elias, e Elias tratava bem a Eliseu porque compreendia que o rapaz queria ir além. Mas as coisas só vão verdadeiramente cumprir se a gente vê que quem está do outro lado está verdadeiramente assimilando os ensinamentos e a doutrina de um templo, a doutrina de uma igreja. Doutrina que eu falo é o ordenamento. Doutrina que eu falo é a ordem e a decência da casa do Senhor. Doutrina que eu falo é a ética, é a moral. Doutrina que eu falo é o regimento interno. Doutrina que eu falo é como o sacerdote deve se comportar para chegar a outros patamares espirituais. Amém, igreja? Mas não é religiosidade. Nós não estamos aqui para bater em cima da religiosidade, para trazer julgo e peso sobre a vida de um povo. Não é isso que nós estamos tratando aqui pelo poder do nome de Jesus. Eu já estou elaborando o nosso regimento interno. O que vai ter nesse regimento interno? Esse regimento interno ele vai falar como um sacerdote, ele começa como obreiro, passa ali pela fase da diaconia, vai a pastor, depois vai a bispo, vai a apóstolo, de acordo com os seus frutos. A palavra do Senhor diz que lá em João 15, conhecereis a árvore pelo fruto. Então, o regimento interno, ele é praticamente elaborado em João capítulo de número 15, pelo poder do nome de Jesus, porque todo homem de Deus e toda mulher de Deus vai ser observada em espírito para crescimento dentro do ministério, dentro da igreja Reino de Jesus Cristo. Amém, igreja? E Paulo escreve ali ao seu filho na fé, a Timóteo, e ele fala assim: meu verdadeiro filho na fé. Tinha um carinho e tinha um apreço por Timóteo, né? E quando ele fala assim, misericórdia e paz da parte de Deus, ele está também trazendo a Timóteo um alerta que nem tudo é maravilhas em uma caminhada cristã. Misericórdia. Jesus ainda fala assim: olha, não ignoreis os ardis de Satanás. Eu quero que vocês compreendam que sobre esta terra há um principado. Sobre esta terra há uma potestade do mal. Nós não estamos por aí livre, leve, solto, não. De acordo com as nossas atitudes, Satanás ele vai se achegar ou se distanciar de nós. Essa é a grande verdade. Amém, igreja? E ele fala assim: e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos falando de Deus,
nós também, quando damos graça e paz da parte de Deus, também damos graça e paz da parte de Cristo e da parte do Espírito Santo. Amém? Então, quando eu ensino ou passo uma inteligência espiritual para a igreja, eu passo na esperança que aquela pessoa que recebeu essa inteligência espiritual, ela permaneça no quadro da igreja, ela permaneça e ela seja forte o suficiente para aguentar a situação do cajado, da doutrina, da correção, da ética, da moral, né, dos conhecimentos que lhe é dado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa unção é uma unção da igreja, ela não é minha. Amém? Eu sei os mistérios de como ligar e como desligar um membro de uma igreja. Na verdade, a gente vê muitas igrejas aí que são verdadeiras igrejas falidas. Capacitam os seus membros e daqui a pouco eles chutam o balde de qualquer jeito e simplesmente joga para o alto um ministério e pensa que vai ficar tudo em paz. Fica em paz porque não tem sacerdote. Fica em paz porque não tem ali um ministro sobre as suas vidas. Então, meu amigo, se acontecer dentro dos nossos quadros, que no futuro próximo, pessoas que são ministradas por vocês, pessoas que são discipuladas por vocês, quiser chutar o balde, mas que já tem um conhecimento a respeito da doutrina, a respeito da fé que nós temos, a respeito daquele entendimento que nós temos a respeito de impor a cura, a respeito de família, a respeito disso, a respeito daquilo, nós simplesmente vamos desligar essa unção no mundo espiritual. É possível? Tudo é possível ao que crê. Essa é a minha fé. E Deus já fez isso por várias vezes, eu já acompanhei esse mistério no mundo espiritual. Então quem está dentro, quem está fora, está fora. Quando você vai começar algo, você tem que terminar. Você não pode começar algo e simplesmente deixar para trás. Eu conto com a ajuda de todos, conto com a ajuda dos irmãos. Os irmãos estão entrando debaixo de uma autoridade séria. Nós não estamos aqui brincando com o Evangelho. Amém? Nós estamos aqui seguindo em Cristo e tentando fazer a vontade de Deus sobre esta terra em espírito e em verdade, aonde o cabeça é Cristo. Nós somos apenas mão, pé, braço. Aqui não tem esse negócio de ninguém ficar puxando liderança. Eu sou o líder, eu sou o apóstolo, eu sou o maioral da igreja. Não existe isso. O cabeça desta igreja é Cristo. Nós apenas somos aqueles que cumprem a sua vontade pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, quando eu vou partir para fazer a obra nos lares, ou em algum lugar, ou está numa convenção fora, ou está em um congresso, ou edificando um templo, eu espero deixar na igreja local de onde eu saí, amém, pessoas capacitadas para advertir advertir pessoas que estão dentro da igreja e que não andam segundo os ensinamentos da igreja, amém, advertir os que não andam segundo o nosso entendimento, que não ensine outra doutrina, mas a nossa doutrina. Não é para ensinar outra doutrina. Paulo ele falou isso muito bem a Timóteo, que não era para ensinar doutrinas diferenciadas ou coisas que não pertencem à visão da igreja. A nossa visão ela é 100% revelada. Então nós temos que ensinar aquilo que foi nos dado gratuitamente. Mas para que você venha ensinar essa doutrina, você tem que aprender no dia a dia essa doutrina. E aí vai doer, porque na verdade você vai sair de um entendimento que você tinha, vai começar a querer andar em outro entendimento, e isso vai doer um pouco. Mas você tem que se permanecer firme, porque fiel é Deus para fazer cumprir a sua palavra sobre a terra. E nós também não podemos ser dados a fábulas. Amém? O que é a fábula? A fábula é caçar chifre em cabeça de porcos, né? Fábula é querer inventar uma coisa que não existe na palavra de Deus. Fábula é querer passar uma imagem que ali está sendo pregado o evangelho
de Cristo, e na verdade está sendo pregado o desejo do coração. Genealogia intermináveis é aquele negócio que a gente pega a palavra de Deus e fica ali macetando em cima, querendo estender além do que está escrito, querendo ir além do Espírito Santo, querendo entrar no desejo do coração por se estender muito, né? E não traz verdadeiramente o que é de proveito para a igreja. Que mais produzem desavenças, separações, do que edificação em Deus. Esse tipo de comportamento de um sacerdote que fica querendo mimos, esse tipo de situações de um sacerdote que quer ser mimado, esse sacerdote, ele mais quer se separar da igreja do que andar segundo a edificação de Deus. Na verdade, Cristo é o cabeça, ninguém é estrela dentro da igreja. Eu não sou, você não é, fulano não é, ciclano não é, ninguém é estrela. Mas o nosso conserto é na base. Por que eu dou uma palavra dura agora no começo? Porque o nosso conserto é na base. Nós temos que implantar dentro da igreja, reino de Jesus Cristo, uma cultura de retidão, de integridade, uma cultura de ética, de moral, uma cultura de respeito ao pastor que está do lado, uma cultura onde pessoas vão respeitar pessoas, vão respeitar o seu ministério, vão respeitar o seu dom. Pessoas têm que respeitar pessoas. Na verdade, o mesmo Espírito que está em mim está em você. E você, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, é capacitado por Deus. Mas o mesmo Espírito que está em mim não dá o direito de eu ser antiético com você ou ter uma falsa moral com você. Na verdade, nós temos que andar juntos. Nós temos que entender assim, olha, eu estou aqui para te ajudar e você vai me ajudar. E nós vamos ajudar o reino de Deus a resgatar a todo contrito, a todo quebrado, a todo enfermo, a toda família que está desgarrada para a presença do Senhor. Nós vamos ter que fazer uma boa obra para o Senhor. E Deus tem me cobrado isso pelas madrugadas, tem me cobrado isso a respeito de palavras, como é que eu vou conduzir este negócio. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo na terra, o que diz a palavra de Deus? E Deus me mostrou ontem à noite uma visão. Ele mostrou uma visão que pessoas pegavam no meu ombro e enfileiravam para trás, e pegavam no meu ombro esquerdo e enfileiravam para a direita. O que significa para a esquerda e para a direita? O que significa isso? Pessoas pegando ombro a ombro. Nós temos que andar ombro a ombro. Esta foi a visão. Deus falou assim, filho, tem que andar na mesma visão e na mesma doutrina. Filho, tem que andar segundo a mesma consciência da fé. Amém? E que consiste em fé. Nós temos que andar segundo a fé, né? Como faço agora, tentando edificar a fé daqueles que já estão dentro do ministério, para que não sejam pegos pelas astutas ciladas do diabo, porque o diabo ele é sagaz. Ele vai querer colocar em você um sentimento de dor, de mágoa no coração, e vai querer colocar um sentimento da importância que você tem, e aí você vai falar assim, não, eu sou mais importante andando só, eu sou mais importante, amém, irmão. Siga, se acontecer isso com aquele que chegar até você e você não conseguir edificar, ele quiser seguir sozinho, deixa seguir o seu caminho, pelo poder do nome de Jesus. A obra de Deus ela não será atrapalhada por causa de certas decisões tomadas, mas nós vamos edificar essa base agora. Essa base ela tem que ser edificada agora pelo poder do nome de Jesus. Vai chegar os novos discípulos e nós não podemos seguir caminhos que há dúvidas. Então o que eu peço hoje é, se há dúvida a respeito do ministério, a respeito do que eu falo, você tem a hombridade, vamos chegando, vamos falando, vamos conversando, mas o meu amor por todos, ele é tremendo, né? Mas na verdade eu tenho que ser duro agora, duro com os que chegar, para que a gente constitua ali uma base de ética e moral dentro do ministério, porque dons nós temos. O que nós temos que moldar agora é o respeito pelo ministério tal,
respeito pelo ministério tal, respeito pelos dons de fulano, respeito pelas revelações de fulano, porque vocês todos são moldados pelo próprio Espírito Santo. Ora, o fim do mandamento é o amor. Amém? O fim do mandamento é o amor de um coração puro. Nós temos que ter este coração puro. Nós temos que andar com esse coração puro em Cristo. E de uma boa consciência. Nós temos que ter um culto racional ao ponto de não se culpar por nada. Nós temos que andar sem culpa, sem mácula, né? Com uma fé não fingida. Não olhar e fingir que gosta de fulano, ciclano ou beltrano, e na verdade quem tem olhos espirituais está vendo tudo, né? Então nós não podemos andar segundo uma fé fingida, né? Do que desviando-se alguns entregaram as vãs contendas, né? Então alguns desviam. Nós vamos ter perda, vamos ter baixas, mas isso não é preocupante para o ministério. O que nós temos que ter preocupação daqui para frente é que aqueles que nós vamos transformar em nossas gerações, discipulados, eles venham numa sã consciência cristã, que eles sejam retos, íntegros, temente a Deus e se desvia de todo mal. Ora, só vai entrar no reino dessa forma, meu amigo. A palavra do Senhor diz que existia 10 virgens, amém? Todas elas tinham lamparinas, mas 5 não tinham olhos. Então, o óleo na botija para acender ali a lamparina. Mas quem tiver o óleo vai permanecer e vai ser arrebatado ao Senhor Jesus, quer na cova ou quer vivo, se for na nossa geração, graças a Deus, em nome de Jesus, e que Deus venha nos arrebatar na nossa geração. O que eu entendo sobre obra de Deus não querendo ser mestre da lei, mas desde já sendo aquele que orienta o povo, aquele que tem ali o seu mestrado e graduado na palavra de Deus, não que eu imponha isso ao meu coração, mas isso foi me dado ao longo do tempo, eu não, como é que se diz, quero ser o mestre, mas estou na condição de mestre, amém? Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, amém? Então, há pessoas que não sabem o que dizem e não sabem o que afirmam, oscilam naquilo que quer e eles não sabem e ainda quer ser mestre, quer ser, e vai acontecer com muitos vão chegar querendo ser mestre, mas na verdade estão aprendendo ainda e vão continuar aprendendo. Eu aprendo com o Senhor todo dia, eu aprendo com pessoas todo dia, eu vou morrer aprendendo. Na verdade eu não sei tudo, amém? E se houver no meio do caminho um pastor falar assim, pastor, vê isso aqui, ó, vamos conversar sobre isso, amigo, nós vamos sentar e vamos conversar, porque eu não gosto de seguir na dúvida, eu não gosto de ter dúvida a respeito do ministério que Deus me deu. Sabemos, porém, que a lei é boa. Tudo que tem na palavra de Deus é bom para nós. Amém? A palavra de Deus, ela está aqui, ó. Amém? Tudo que tem nessa palavra é bom para nós. Amém? Se alguém dela usar legitimamente, se alguém extrair daqui o que é bom, vai ser bom. Mas essa letra ela também mata. Ela tem versículos aqui que ela vai matar pessoas. Tem muitos pastores aí que eles usam a palavra de Deus para sugar a mais fraca, para tirar a lã da ovelha. Está matando pessoas. Então ele não está edificando pessoas, ele está matando. Mas nós temos que extrair daqui as coisas boas, as coisas legítimas. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo. Essa lei aqui, ela não é feita para o justo, amém? Mas para os injustos. Ela é feita para os injustos, para os obstinados, para pessoas que andam já num sentimento de obstinação, de dura cerviz, não aceita nada que vem para a sua edificação.
essas pessoas elas pararam no meio do caminho. Pessoas que não aceitam edificação, elas pararam no meio do caminho. Amém? Para os ímpios, eles estão aí fora. Eles precisam de uma palavra de Deus. Eles precisam de alguém chegar até eles. E pecadores. Os pecadores também precisam que pessoas usem esta palavra para trazer à existência a bênção deles. Ou seja, se pecavas, não peque mais. A palavra do Senhor diz que se andava como a mendigos, agora tem que andar como príncipe, meu amigo, em nome de Jesus. Para os profanos, para pessoas que profanam o templo do Senhor, a própria palavra de Deus, pessoas que usam de argumentações até mesmo para se dar bem dentro da casa do Senhor. Isso é profanar o altar. Para os irreligiosos, pessoas que não acreditam em religião, pessoas que não acreditam em Deus, eles são simplesmente pessoas que não acreditam na doutrina, porque se eu escolhi andar debaixo de uma unção, eu também tenho que andar debaixo da doutrina. Amém? O profeta e o homem de Deus que prega de altar em altar, ele é solto. Mas você acha que ele tem essa cobertura toda de oração? A Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos andem em comunhão. Então, o homem de Deus, ele tem que ter um teto para ele ficar debaixo, porque se ele acha que ele é só pregador do evangelho, ele vai ficar solto. E ele ficando solto, ele está vulnerável às astutas ciladas de Satanás. Daqui a pouco vai acontecer que vai vir uma situação que vai cair. Por quê? Porque não há uma proteção espiritual. Para os parricidas, né? Pessoas que matam até mesmo os pais, pessoas que matam pais, matam mães, os matricidas, amém? Para os homicidas, pessoas que estão lá dentro da cadeia, vão ter que receber o nosso evangelho para poder ele sair dessa prisão, primeiramente mental e depois espiritual e depois até mesmo carnal, ser liberto dessas grades pelo poder do nome de Jesus, porque Deus chama a todos. Para os devassos, pessoas que devassa é uma pessoa que tudo para ele é motivo sexual. Né? Um devasso é uma pessoa que ele olha para determinadas situações e ele quer aquela situação na mão dele, né? Para os sodomitas, pessoas que vai além dos sexos entre marido e mulher, e pessoas que usam dessas artimanhas e vai além, né? Pessoas que têm aí essas vontades sexuais além daquilo que Deus permitiu. Para os roubadores de homens, para pessoas que olham para os homens e já olham com interesse, usam a palavra e para benefício próprio, ou até mesmo pessoas que estão no mundo e usam a sua artimanha carnal para roubar pessoas. Para os mentirosos, pessoas que mentem, falando que está num lugar e está em outro, buscando o seu próprio interesse. Pessoas que mentem descaradamente dentro daquela situação que ele está. Mas tudo isso nós somos observados. Para os perjuros, pessoas que perjura na lei, pessoas que juram enganosamente, falam daquilo que está escrito ou juram enganosamente, e Deus fala, não o venha a jurar falsamente, amém? E para o que for contrário à sã doutrina, uma pessoa que vai contrária a um princípio de autoridade, ela anda na presença de Deus, segundo a palavra, não. Amém? Então, se você é contrário àquilo que é doutrina, então você não tem que andar segundo a doutrina, você tem que andar só. Porque se você é contrário ao seu próprio crescimento espiritual, você não tem que andar conforme, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, os seus entendimentos que haviam lá fora tem que mudar dentro da casa do Senhor. E isso, pessoas
não vão entender isso, pessoas vão entender isso, e assim nós vamos tocar o barco pelo poder do nome de Jesus. Então os pastores da IRJC, eu estou dando um alerta que vai vir pessoas com esse tipo de pensamento, contrárias à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado. Então, bem-aventurado é aquele que anda conforme a inteligência do próprio Deus, que anda conforme o entendimento do próprio Deus, que vê o resultado da obra do próprio Deus. Esse é bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que está debaixo de uma unção e quando ele profetiza ou fala, ele já vê cumprir. Ele é bem-aventurado em Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas um conselho que eu dou é permaneça. Permaneça, porque todo osso, todo começo é osso duro de roer, mas a glória vem depois. Então você tem que permanecer na presença do Senhor e buscar ser moldado no seu homem interior, na sua mulher interior, pelo poder do nome de Jesus. Que me foi confiado essa vontade de ajudar os irmãos. Me foi confiado isso pelo Senhor Jesus. E eu tenho que bater em cima disso para que vocês sejam chamados de bem-aventurados do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo de Nazaré voltar, eu vou ter que, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, estar apresentando uma boa obra para Deus como pastor que, segundo a palavra de Deus, conhece bem o que manuseia. Em nome de Jesus. Eu tenho que manusear bem essa espada para ajudar os irmãos a ser plenos no Espírito. E isso não é só o sacerdote. Nós vamos começar com o membro, depois com o obreiro, depois com o diácono, depois com os pastores futuros, depois ensinar a estratégia de bispo, depois ensinar a estratégia dos apóstolos. Então tem coisas grandes vindo. Então eu não posso levar à frente sem o ensinamento. Amém? Então nós temos um regimento interno. E esse regimento interno eu vou cobrar ele dos membros, dos obreiros e dos pastores, amém? Para que ninguém seja enquadrado em Ezequiel 34, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu dou graças ao que me tem confortado, eu dou graças a Deus. Amém? Eu dou graça ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele tem me confortado. É Ele quem me visita pelas madrugadas para falar de uma obra grande e conforta o meu coração e fala assim: filho, não andeis aflito, porque eu estou no controle, o que está acontecendo é isso e isso. Você bate nessa área aqui que para vir esse resultado. E se você não vê esse resultado, não te preocupa tu, porque eu estou trazendo uma nação. Eu tenho que consertar a base, conserta a base. Amém? Então nós temos muita coisa para conversar, para consertar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse vídeo é para os oficiais, esse vídeo é para a casa do Senhor, para os pastores da casa do Senhor, para os pastores da IRJC, para os membros da IRJC, em nome de Jesus. Porque o Senhor me teve por fiel. E se Ele me teve por fiel, eu tenho que honrar. Se Deus me falou certas coisas pela madrugada e me tem por fiel, pondo por ministro desse ministério que nos foi dado, tendo por autoridade para dar o crescimento na palavra, através do Espírito Santo, à igreja, eu tenho que exercer isso bem. Vocês têm que compreender isso pelo poder do nome de Jesus. A mim, que dantes fui blasfemo, eu que antes andava como a blasfemos, como um povo que não acreditava nem em Deus, um povo que andava solto, igual gado, né? Quando solta do curral, vai para o meio do pasto e come qualquer tipo de mato. Eu era desse tipo, amém? Há 20 anos atrás, eu era um homem que eu não conhecia Deus, amém? E se eu colocasse um homem e dentro de 3, 4 pneus, eu tocava fogo, meu amigo, e não queria nem saber, né? Então, eu era perseguidor. Eu olhava para os crentes e eu falava assim: mas rapaz, esses crentes aí eu não sei não, viu? Então, e um injurioso, eu levava injúria, né? Trazia ali uma noção de contenda, ali até mesmo no começo do meu ministério. Eu era uma pessoa que eu não obedecia a pastores, né? Bem no comecinho do ministério, eu não entendi o que eles queriam dizer, mas foi muito rápido. Eu entendi e falei assim: Deus, eu estou errado, eu tenho que me consertar, eu tenho que andar
para que eu alcance misericórdia. Eu tenho que andar, eu tenho que relutar contra esta pessoa que eu sou e ser um homem diferente. Eu não posso andar mais como a velha criatura e nem posso oscilar entre bem e mal. Eu tenho que correr para os braços do Senhor. Então, bem no começo do meu ministério, eu pegava a pasta de um pastor ali, mas ficava olhando para aquele pastor e falava assim: rapaz, esse pastor não sei não, viu? Mas não é assim. O pastor era homem de Deus, o pastor era homem consagrado ao Senhor, e eu olhava para o pastor meio atravessado. Mas na verdade eu fui compreendendo isso logo no começo do meu ministério e falei assim: pai, eu quero mudar. Toca no meu coração e arranca o que o Senhor não quer. Me ajuda a ser doutrinado, porque se ele é sacerdote, o Senhor está ensinando para ele. E se o Senhor está ensinando para ele, pai, ele vai me ensinar. Então, pai, ele é boca de Deus, eu tenho que respeitar isso. Me ajuda a compreender essas coisas. Porque o que eu fiz, irmãos, eu fiz na ignorância. Amém? Mas a partir do momento que chega a verdade, que chega a doutrina, que chega a ética, a moral de um segmento eclesiástico, e se é que tem moral, e se é que tem ética, eu entendo que aqueles dons que Deus me deu tem que ser alinhado com respeito, tem que ser alinhado com amor, tem que ser alinhado com a moral. Eu tenho que entender que a minha moral, ela talvez é imoral para alguns, então eu tenho que começar a moldar a minha própria moral para alcançar misericórdia de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré superabundou com a fé e o amor que está em Cristo Jesus. Então a graça, ela superabundou com amor e fé que está em Cristo. Amém? Então, nós hoje vivemos o Evangelho da Graça e ela é superabundante, né? Através do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que superabunda em nós, está aqui na palavra de Deus. Esta é a palavra fiel. Esta é a palavra que nós temos que seguir. E digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo. Nós sabemos que Cristo veio ao mundo e ela é digna de toda aceitação. Amém, igreja? Ela é digna de toda aceitação, porque ele veio para salvar os pecadores. Ele veio foi para salvar nós mesmos. Ele veio para nos salvar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Do qual, hoje, dentro da IRJC, eu sou o principal. Eu não tenho aqui que seguir conselhos errados, sendo que eu já fui aconselhado durante 20 anos por 4 grandes pastores. Amém? 4 grandes ministérios. Eu sofri na mão desses pastores, mas eu permaneci. Amém? E eu só passei por esses ministérios e sou amigo porque Deus estava me mostrando uma obra. Mas Deus, se Deus não tivesse obra para mim, eu tinha ficado no meu primeiro ministério. Porque lá quando eu saí de lá, eu saí porque Deus falou assim: não, sai, porque você tem um grande ministério comigo. E quando eu cheguei no meu primeiro ministério, eu entendia que ali tinha homens de Deus. Eu não queria sair de lá, amigo. E em nome de Deus, eu não ia sair. Amém? Mas igreja, eu creio que tem que ser revelada. Eu não podia sair lá na rebeldia e montar uma igreja e simplesmente dizer que sou pastor. Eu tenho hoje uma igreja revelada da parte de Deus. Amém? Creiam quem quiser crer. Mas nós estamos aqui debaixo de revelação. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo tem que abundar dentro dessa igreja. Porque digna é esta palavra de aceitação. Amém? Ele veio ao mundo para salvar a muitos, para salvar os pecadores, do qual agora eu estou sendo principal para ensinar. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou ministro, que sou líder, vocês venham conhecer a verdade do Evangelho. Nós estamos aqui agora dentro de uma verdade do Evangelho. Amém? E eu vejo essa situação para exemplo, amém, dos que haviam de crer na vida eterna, para exemplo de vocês, que vocês sejam sábios, porque vocês são reis.
Vocês são filhos de um rei, vocês são reis desses séculos. Vocês são imortais. Amém? Vocês são pessoas que vão ser considerados como imortais na presença de Deus, né? Porque aquele que ressurreta em Cristo vive para sempre. Ainda que morra, viverá. Então nós somos imortais. Então, hoje eu louvo a Deus, ao único Deus sábio, incomparável, que a Ele seja a honra, a glória, o poder, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Jesus de Nazaré, Ele é a rosa de Sarão, Ele é o lírio dos vales, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é tudo que nós temos. O Evangelho é a maior arma para destronar Satanás, e é essa ferramenta que eu quero passar para os pastores. Mas os pastores têm que compreender que eu estou passando essa ferramenta para permanecer seguindo a Deus em espírito e em verdade. Amém? Se acontecer de um pastor falar assim, eu não quero, não aguento esse cajado, meu amigo, eu sinto muito, você pode ir, segue o seu caminho, porque a igreja não vai parar por causa de pastores. E esse aviso tem que ser dado para quem está chegando. Amém? Esse aviso da parte dos pastores tem que ser dado para aqueles que vão chegar. Mas o cajado, ele não é para aqueles que estão edificados. O cajado é para aqueles que não estão edificados. Amém? Porque chega uma hora que você vai ouvir e vai falar assim, não, por essa fase eu já passei, meu amigo. Eu estou aqui na fé, Deus já está me usando, as coisas já estão acontecendo e eu estou debaixo dessa unção, crendo que o Todo-Poderoso vai nos honrar e vamos chegar a lugares altos, patamares violentos, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu dou glória a Deus. Este mandamento eu dou para os filhos. Esse mandamento eu dou para aqueles que são pastores da casa do Senhor. Esse mandamento é para você, pastor. Esse mandamento é para você, pastora. Esse mandamento é para você, obreiro. Esse mandamento é para você, diácono. Esse mandamento é para você, bispo. Esse mandamento é para você, apóstolo. Esse mandamento é para você, profeta. Pelo poder do nome de Jesus. Esse mandamento aqui é para você, liderança. Esse mandamento aqui é para você, líder de departamento, de visita, do ID. Esse mandamento aqui é para você que lidera o departamento de senhoras, o departamento de varões. Esse departamento aqui é para você que vai organizar um congresso, que vai organizar uma consagração pelas manhãs. Esse mandamento aqui é para você que vai dormir dentro da igreja, para poder levantar um clamor diante do altar que é consagrado a Deus. Esse mandamento é para você, da casa do Senhor, você que vai permanecer debaixo dessa unção, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus, amém, que segundo as profecias que houve acerca de ti, acerca dos milhares, acerca de pessoas que vão vir de boa fé, louva a Deus, amém, porque nós não podemos naufragar na fé e nem deixar pessoas naufragarem na fé, como se nós não tivéssemos entendimento. Nós temos entendimento. Esse entendimento ele vai ser passado. Esse entendimento ele vai andar na ponta dos seus lábios. Essa doutrina, essa ética, essa moral, essa consciência de cultura que nós vamos ter, porque nós vamos mudar, minha amiga, a nossa cultura, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de reagir, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse pensamento de boa consciência, nós vamos rejeitar todo aquele que não anda segundo a fé. Porque se não anda segundo a fé, anda no mundo. Se não anda segundo o que é passado, não é daqueles que ajuntam, é daqueles que espalham. Então não pode ficar. Amém? A gente deixa ele seguir o caminho dele, deixa ele o membro ir aonde ele quiser. A ovelha segue a voz do pastor que ela deseja seguir, pelo poder do nome de Jesus. Entre esses, há muitos, amém, que vão chegar. E Paulo, ele é muito duro quando ele fala que quem não anda segundo a fé, quem não anda debaixo de uma inteligência espiritual, e ele exorta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, chega uma hora que o próprio Paulo ele fala, estou entregando, eu não vou mais orar,
E ele chega diante de Deus e entrega, meu amigo. Amém? Porque para que aprendam a não blasfemar, a não ir contra, aí Paulo entrega no mundo espiritual. Não, eu estou entregando. Aí Paulo entrega. Amém? Não é o objetivo aqui. Essa palavra é uma palavra de bênção, uma palavra de edificação. Eu quero que você saiba que você é sacerdote real, que você é um povo santo de propriedade exclusiva de Deus, que você é uma nação eleita, é um embaixador de Cristo, que você é um príncipe do exército do Senhor na terra, uma princesa da parte de Deus, e que você tem que se levantar hoje e falar assim: Pai, eu quero aprender, eu quero impor a mão, as pessoas têm que ser curadas, as pessoas têm que se levantar, mas para isso eu tenho que moldar o meu altar. Pai, o que é que tem no meu coração que ainda empata, Senhor, esse mover de Deus na minha vida? Essa é a palavra para a igreja, em nome de Jesus. Deus falou comigo pelas madrugadas e falou assim: filho, leva uma palavra pela manhã, porque sou eu, Deus, na sua boca. Então fala, igreja, porque você já tem essa consciência cristã, e é isso que eu estou esperando da minha casa, da casa onde eu vou colocar os meus pés, aonde eu vou honrar com a minha glória, meu Deus e meu Pai. Eu falei: Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra, porque eu precisava de uma palavra mais forte aos pastores, aos missionários que vão para campo, amém? Nós temos uma estratégia para missionário, para campo. Olha, nós temos uma igreja completa. Em nome de Jesus, essa igreja vai crescer. Essa igreja vai ser grande sobre a terra. Nós começamos com 7 membros. Agradeço aí o pastor Rosendo por ter cedido a sua casa, a sua família, para que nós entrássemos para pregar o primeiro culto da IRJC. Agradeço aí ao pastor Romildo, homem de Deus, que pregou o primeiro culto, tendo essa honra de pregar o primeiro culto a Deus dentro da casa do Senhor. Eu agradeço a todos as irmãs e irmãos que esteve presente no primeiro culto, amém? Mas eu profetizo que nós não teremos 7 membros, nós teremos 7 milhões de membros em 7 anos, e multiplicado por 7 vezes 7, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós vamos ser pastores de milhões, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos um crescimento, nós temos coisas grandes da parte de Deus para acontecer. Nós temos revelações dia a dia em nome de Jesus Cristo dentro da casa do Senhor. Então nós temos hoje um ministério fortalecido pelo próprio Espírito Santo. Nós temos o próprio Deus agindo por nós, sendo o cabeça desse negócio. Eu sou olho, você é boca. Eu sou boca, você é ouvido. Se eu sou mão, você vai ser dedo, meu amigo. Pelo poder do nome de Jesus, nós vamos ser uma grande nação cristã. Nós vamos ser o povo de Deus nesta terra, pelo poder do nome de Jesus. Nós vamos fazer a diferença na nossa geração. Nós vamos ser boca de Deus nesse negócio, em nome de Jesus. Mas nós vamos começar do jeito certo. Nós vamos começar com uma base cristã solidificada em Deus, pelo poder do nome de Jesus. Eu só tenho a agradecer a esses irmãos, a primeira reunião, ao Washington, a Regiane, a missionária Regiane, ao empresário Washington, a Talita, amém, que estava grávida ali, já está nos últimos meses ali para ganhar, amém, amém, Jesus. A minha esposa, também chamada de Talita, amém, mulher de Deus, mulher sábia, em nome de Jesus. Eu só tenho a agradecer a pastora Rosilda, amém. Eu tenho a agradecer a pastora Rosilda, agradecer aos intercessores, a Valquíria, a Cleusa, amém, aos intercessores que estão conosco pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu só tenho a agradecer, irmão. Eu agradeço a Deus por vocês terem confiado nesta visão, e agradeço a Deus porque vocês sabem dos testemunhos em nome de Jesus Cristo de Nazaré que já estão sendo dados dentro das casas. Pessoas que estão aí praticamente estavam paralíticas, praticamente já estão começando a andar, amém, igreja? Pessoas que estavam sendo sumidas apareceram para honrar pai e mãe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Famílias que estavam sendo destruídas, marido na bebedeira, já está dentro de casa, chamando sua mulher de meu amor, em nome de Jesus, amém, igreja? Pessoas que eu acompanhei no meu ministério, que cego enxergou, que o mudo falou, que o surdo ouviu, que o cadeirante levantou. Amados, isso existe. Ou você crê ou você não crê. Em nome de Jesus, isso existe. Deus faz esse tipo de obra na terra. Ele tem os seus vasos para usar dessa forma. Em nome de Jesus. Amém? Cativos que são libertos dia a dia. Endemoniados que
em demônios que deixam pessoas, vícios que têm a maior facilidade de ser curado, porque tem pastores que pensam, só nós temos esse segredo. Que conversa! Que conversa, irmão. Traga aí um drogado para você ver. Traga aí um que fuma a pedra para você ver. Traz aí pra gente. Traz aí que você vai ver o milagre de Deus. Pode trazer, irmão. É na mesma hora. Amém? Traz aí o marido, só o nome dele que ele está bebendo. Traz aí para você ver, irmão. Traz aí a esposa que abandonou a casa, ou o marido que abandonou a casa. E se Deus estiver nesse negócio, porque o cordão de 3 pontas não se arrebenta, traz aí, irmão, para você ver se ele não volta no outro dia. Não começa a voltar e não começa a mandar mensagem. Traz aí, irmão. Faz prova da obra, irmão. A Bíblia diz, julgai a toda profecia, mas não julguei o profeta. Traz, irmão. Traz. Amém? Nós estamos orando por uma nação. O que está acontecendo na nossa nação é fruto das nossas orações. Nós somos os cabeças. Traz aí para você ver o que vai acontecer, irmão. Em nome de Jesus, nós não estamos aqui para brincar de doutrinazinha ou de profeta, porque tudo isso vai aniquilar, irmão. Se nós não tivermos amor para edificar as vidas, nós vamos acabar com esse negócio. Nós vamos acabar com doutrinas. Pessoas que estão aí, dizendo que são pastores, como o profeta da casa do Senhor, a casa dele vai fechar. Porque se ele está sugando a mais magra, a igreja dele vai fechar. Porque ele acha que é dele. Amém? Mas o próprio Deus vai passar batendo porta. Creia, irmão. Vai acontecer, sabe por quê? Porque Deus vai levar uma igreja vitoriosa. Deus vai levar, irmão, é uma igreja que edifica vidas, uma igreja que faz reparação de lares, uma igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que tem pastores e mulheres de Deus envolvidas com a obra de Deus em poder, em autoridade, que se submete, que reconhece uma autoridade quando ela chega na sua vida. Deus vai levar esse tipo de crente. Quem não reconhece, irmão, vai ficar para trás. Vai ficar para trás, porque eu vou seguir, você vai seguir. Quem não quiser ser seu discípulo, irmão, esquece. Não é porque é bonito, porque fala isso ou porque fala aquilo. Esquece, irmão. Ou ele te segue. Não é você que tem que seguir ele, nem os conselhos dele, não. Amém, irmão? Então vai chegar esse tipo de discípulo para tentar te desfocar daquilo que é visão, daquilo que é. Ou ele molda de acordo com a doutrina, de acordo com a ética, com a moral, já que eu falei várias vezes aqui, ou então, irmão, não vai seguir. Ou ele é teu amigo para entender que a exortação é em amor, ou então, meu irmão, não vai seguir com você. E não se preocupa não, quem ficar, ficou. O pau vai quebrando é para frente. A Bíblia fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, siga adiante. Irmão, vai chegar tanta gente nessa igreja, eu já tive, foi a visão do negócio. Creia, Deus é Deus, Ele é fiel, Ele é o Todo-Poderoso, meu irmão. É Ele que faz a obra por nós. É o Espírito Santo que enche os vasos. Creia nisso. Quem está fazendo a obra é o Espírito Santo. Essa obra é dele, Ele é o cabeça dessa obra. Eu não sou cabeça coisa nenhuma não, irmão. Em nome de Jesus. Eu só sou aquele que Ele instituiu na terra para ser liderança. E vocês vão ver isso no dia a dia. Desde já eu agradeço por você estar ouvindo esta pregação, essa bênção da parte do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a minha fé. Graça e paz. Graça e paz, meu Deus, graça e paz. Aleluia, graça e paz.